Dando sequência à nossa liturgia, passaremos para o momento de exposição da palavra do Senhor, de edificação. E para isso, nessa manhã, nós temos aqui conosco a presença do pastor Dimer. Pastor Dimer, que é pastor da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Montenegro, membro do nosso presbitério e também da mesa executiva do nosso presbitério. E eu quero agradecer calorosamente esse meu amigo por estar aqui. Estávamos desde ontem aqui com uma palestra abençoadíssima que trouxe muita instrução por intermédio da sua esposa, da irmã Iracema, que está aqui. No final do culto estarei apresentando de fato a família, mas pastor, por favor, passe aqui, fique à vontade, o senhor está com a palavra. Deus abençoe. Queridos irmãos, quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Também recomendação da nossa igreja de Montenegro, uma saudação a toda a igreja aqui de Bento Gonçalves. É uma alegria estar aqui com nossos amigos queridos, alguns já de algum tempo, né? E a gente fica feliz de estar com vocês. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus, que se encontra exatamente em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar nesse instante. Queremos prosseguir neste momento de culto e de adoração ao teu nome, reconhecendo a tua palavra como poderosa para vir sobre nossas vidas e transformar nossa incredulidade em crer, nossas doenças em bênção e saúde, nossas dificuldades em alívio, nossas aflições em, especialmente, trazendo graça para enfrentar nossas aflições. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu comecei uma série de pregações no livro de Mateus sobre milagres. Milagres, a gente ouve falar, né? A gente vê pessoas dando testemunho, né? Mas eu quero dizer que eu sou um milagre. Alguns já ouviram meu testemunho, e especialmente após este momento em que lá no Hospital São Francisco eu fui submetido a um cateterismo e constatou 70% de artérias do meu coração entupidas. Eu quero dizer que eu tenho um irmão gêmeos e ele já botou 11 stent. 11. E eu com o mesmo DNA, com a mesma data de nascimento, mesmo pai, mesma mãe, sabe como é que é? Irmãos gêmeos. Eu também fiquei preocupado. E aí recorri ao nosso sistema de saúde lá, que é da Força Aérea. E eles me mandaram para o Rio de Janeiro, porque o custo da cirurgia no São Francisco é muito alto. E nós fomos para o hospital geral nosso da Aeronáutica, onde tem médicos excelentes. A minha esposa já se submeteu a uma cirurgia de CIA, comunicação entre os árteres.
logo que o Davi tinha 6 meses, e foi tranquilo. O hospital de Força Aérea do Galeão tinha recém-inaugurado. Lá se encontra o melhor e mais moderno centro de queimados da América Latina, que é a parte de queimados. Pessoas que são queimadas podem ser hospitalizadas lá e têm um tratamento excelente. E nós fomos tratados muito bem, fazendo propaganda, né? E excelente, desde a faxineira até as enfermeiras. Senhor, boa noite. Era muito legal. Nós ficamos abismados. A comida excelente, sem sal, sem gordura, sem nada. Emagreci. Não foi agora que eu emagreci, mas faz tempo que já emagreci. Mas eu quero chamar a atenção que quando eu fui submetido novamente agora à dinâmica, um cateterismo dinâmico, ele chegou à conclusão, médico, enfiou aqui o troço, foi lá no coração. Cara, tua artéria não precisa de estêncil. Vou olhar a outra agora. Ele olhou a outra que tinha também um entupimento. Disse, olha, não tem necessidade de estende. Nenhuma das duas artérias precisou de estende. Conclusão científica. Houve lá, aqui em Porto Alegre, um espasmo vascular. Um espasmo vascular. E aí pode acontecer quando está fazendo esse cateterismo. Mas lá, praticamente, eles me expulsaram da mesa e mandaram para o quarto. Eu, quando cheguei, a cima ficou nervosa. O que aconteceu? Estragou a máquina? Não precisou de nada. O meu colega, que também ia fazer o mesmo procedimento, logo em seguida colocou 2 estêncios. E já ficou na UTI para ser observado por 24 horas. Já pensou? No tratamento. Então, eu creio em milagre. Eu sou prova disso. A ciência diz que é um espasmo vascular. Mas eu creio que Deus pode e faz coisas que a gente nem entende. Assim como nós cantamos, né? Mas eu quero trazer a memória, especialmente no Evangelho de Mateus. Por que eu escolhi? Por causa do milagre, né? Às vezes nós, como crentes, achamos, legal, testemunho. Mas para a nossa vida, às vezes nós não temos nenhuma experiência de milagre. E é interessante que muitos milagres que eram feitos, as pessoas não se convertiam. Mas era um indicativo para a salvação de Cristo. E especialmente quando ele fazia os milagres, as pessoas às vezes voltavam-se para ele e seguiam. Mas muitos não, né? Lembra lá os 10 leprosos que foram até 9 foram embora e não voltaram, mas um voltou glorificando a Deus, né? Só para ter uma ideia, de cada 10, 9, de cada 100, 99. Não, 90, né? Estatística, né? Os milagres de Jesus registrados nesse Evangelho de Mateus são manifestação do poder divino e servem como catalisador para despertar, fortalecer a vivência de uma fé verdadeira em Cristo. Cada milagre revela um aspecto de sua natureza divina e chama seus seguidores a uma vida de confiança em Jesus. Eu quero chamar a atenção porque os milagres que acontecem em nossas vidas certamente são para que tu seja fortalecido nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Às vezes nós andamos cabrunhados, né? Desanimados, e Deus faz alguma coisa milagrosa para conosco. E nós despertamos, nós avivamos. Mas lembre-se que o avivamento vem através da palavra de Deus. Não tem outro avivamento sem a palavra de Deus. E por isso
nós pregamos, nós nos esmeramos para expor essa palavra e ser clara para cada um de nós, para fortalecer a nossa fé. Alguém já foi no supermercado comprar 1 quilo de fé? Quem foi? Por favor, levante a mão. Ninguém? Não tem fé lá no mercado. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Para aumentarmos a nossa fé, nós precisamos ouvir a palavra. E é incrível que muitos cristãos deixam para ouvir somente no fim de semana. Eu sei que não é muito de vocês não fazem isso, né? Mas nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Neste primeiro registro, o Evangelho, o próprio Mateus, ele coloca a cura de um homem com lepra, e especialmente uma doença que simbolizava o isolamento, a condenação. Imagine, você está normalmente trabalhando na sua empresa, vamos transportar isso para nós, né? Você está trabalhando normalmente na sua empresa e de repente descobre que está com hanseníase. Na mesma hora, hoje não é assim, né? Mas naquela época, na mesma hora, o sacerdote confirmava, nem era o médico, era o sacerdote que confirmava isso. E de repente você fica fora do seu lar, fora da sua casa, fora do seu trabalho, perde tudo. E ainda, por cima, você tem que gritar para aqueles que se aproximam de você a 100 metros, que você precisa dizer, impuro. Quando alguém se aproxima de você, você tem que dizer, impuro, sou impuro. Imagina o que é isso na vida de uma pessoa. Totalmente excluído da sua convivência normal. E olha só, aqui nós temos uma demonstração de um sofrimento bem claro deste homem com lepra. Demonstra uma fé neste homem que superou a tudo. Especialmente ele reconhece que Jesus tem o poder de purificar. E ao se prostrar diante de Jesus, ele quebra as barreiras, porque ele veio e se prostrou, né? Lembra? Que ele precisava dizer, eu sou impuro e não pode ficar muito perto das pessoas. Ele reconhece que Jesus tem o poder de purificar e prostra-se diante dele, como diz, né, especialmente, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E este episódio, então, revela não apenas o poder de Cristo sobre as enfermidades físicas, mas também a sua disposição de purificar e restaurar as vidas que reconhecem a sua necessidade, a necessidade de Jesus. Então, o primeiro momento aqui, verso 2, olha só o verso 2, diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. O leproso aqui nos ensina a importância de nos aproximar, principalmente de Jesus, com humildade, reconhecendo a sua situação. Ele reconhece, ele chega então com humildade e fé, e na sua condição de impureza e sua necessidade de purificação. Nós precisamos reconhecer a nossa situação de impuros, trazendo para nós, né? O reconhecimento da condição, Mateus 2, né? O leproso sabia que a sua condição era incurável, principalmente na medicina daquela época. E ele era rejeitado pela sociedade e visto como alguém impuro. Aqui nós temos então, assim como o leproso precisava reconhecer a sua condição de pecador, nós precisamos também reconhecer a nossa condição de pecadores.
E aí o que acontece? A Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, né? Que isso pode aplicar para nós, para a nossa vida hoje. Reconheça, principalmente, seu estado de pecado. Às vezes nós estamos longe de Deus, nós estamos em pecado e cada vez mais distante de Deus. Nós precisamos reconhecer esse estado, a nossa incapacidade de salvar-nos. Apenas quando admitimos nossa necessidade, estamos prontos para receber a purificação, o perdão dos nossos pecados. E vindo a Jesus para essa purificação. Quero ilustrar aqui imagine uma pessoa que se afoga. Ela está se afogando. Para aí chegou alguém e diz assim, para aí, nada assim. A pessoa está afogando. Ela só vai reconhecer isso quando ela está mal. E aí ela pede ajuda. Enquanto ela não reconhece que está se afogando, não pedirá ajuda. Mas mesma forma, precisamos clamar a Jesus para que Ele nos resgate. Está se afogando, irmão? Peça ajuda. Clame a Jesus. A humildade é reconhecer nossa condição e o primeiro passo para a nossa purificação. Segundo aspecto, a coragem de se aproximar. Imagine, um leproso tinha restrições de não se aproximar das pessoas, principalmente dizendo, olha, eu sou impuro, e ele não fez isso. Ele mesmo veio e se prostrou diante do Senhor e pediu ousadamente para Jesus curar ele. Ele rompeu barreiras sociais, ele passou por cima de todo mundo ali, para vir até Jesus. Muitas vezes o pecado nos faz sentir indignos de nos aproximar de Deus. No entanto, Jesus nos convida a ir até Ele, independentemente da nossa condição. Especialmente, não permita que seus erros ou que as pessoas pensam de você o impeça de ir até Jesus, de se aproximar de Jesus. Às vezes as pessoas deixam disso, né? Para aí, não vai lá, não, né? Não permita. Ele está disposto a receber-nos como estamos. Como o filho pródigo, lembram do filho pródigo? Mesmo envergonhado, voltou para o pai e foi recebido com amor. Mesmo fazendo tudo aquilo que ele fez de errado, né? Ele voltou. A fé que se aproxima de Jesus é a fé que encontra cura, salvação. Terceiro aspecto aqui, ainda no verso 2. A declaração de fé. Se quiseres, podes tornar-me limpo. O leproso não duvidou em nenhum momento do poder de Jesus. Ele não duvidou nada de Jesus. Pelo contrário, ele tinha plena certeza de que Jesus poderia curá-lo. Precisamos crer que Jesus é poderoso para nos purificar de todo o nosso pecado e restaurar nossa vida, restituir aquilo que nós perdemos com o pecado. Jesus é poderoso para isso. Declare em sua vida que Jesus tem poder para restaurar e purificar. Por mais pecado que você possa ter cometido, Jesus é poderoso para perdoá-lo. A sua fé é um fator crucial para experimentar o toque de Deus, o toque de Jesus. Como uma mulher, lembra a mulher de fluxo? Estava ali no meio da multidão, se simplesmente eu tocar nele, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado.
E ela tocou. Jesus viu que de si saiu poder. E perguntou: quem me tocou? Senhor, todo mundo está te espremendo. Né? Não, foi um toque diferente, porque de mim saiu poder. Por quê? Por causa da fé daquela mulher. E ela foi curada de sua enfermidade. Mateus 5, 28, né? Lembra lá? 28 a 34. A fé que confessa o poder de Jesus recebe o toque de sua graça. Quando você tem fé no poder de Jesus, você encontra graça sobre o Senhor. Nossa segunda divisão aqui do nosso tema, versículo 3, olha só o versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. O toque de Jesus simboliza o poder que ele tem para purificar as pessoas e tornar possível a cura. Ele tem de nos alcançar, e independente de nossa condição, ele transforma a nossa condição. Um toque de compaixão. Jesus, estendendo a mão, tocou no leproso, e o ato impensável para aquela época, que era quem tocasse no leproso estaria totalmente fora, ele estaria impuro, até com condição de ser contaminado com a lepra. E era uma situação difícil, sabe? O leproso começava a se deteriorar dia a dia. Caiu um pedaço, caiu outro pedaço, nariz, rosto. Era terrível. Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso. E um ato impensável para a época, ninguém tocava um leproso, pois isso significava tornar-se impuro. Jesus não tem medo disso, ele foi e tocou nas áreas mais escondidas e dolorosas da sua vida. Ele não teve medo de sua sujeira. Jesus tocou nos olhos do cego, logo em seguida. Tocou os olhos do cego e ele voltou a ver. Jesus tocou o leproso e ele foi curado imediatamente. O poder de Jesus. O toque de Jesus transforma realidades. O toque de Jesus faz as trevas se dissiparem. O toque de Jesus faz você mudar de vida. Se a tua vida está complicada, o toque, vai até Jesus e peça: Senhor, toca-me e serei purificado. Serei salvo do meu pecado. E Ele transforma. O toque de Jesus não é apenas um poderoso, é também compassivo. Ele nos conhece. O toque que transmite pureza. Ao tocar o leproso, Jesus não apenas o curou fisicamente, mas também o purificou, restaurando a sua dignidade. Imagina, ele foi totalmente curado, ele podia voltar para casa, voltar a pedir novamente o seu emprego de volta. Ele podia viver com seus filhos novamente, porque ele estava totalmente fora. Sabe o que o pecado faz com nós? Sabe o que o pecado faz com aqueles que pecam? Tira o convívio da sua família. Tem pecados que fazem com que a pessoa praticamente saia de casa, vá para o mundo, esqueça a família, esqueça os filhos que tanto ama. O pecado faz isso. E pior, faz viver numa condição totalmente impura, como o jovem, o filho pródigo, né? Que só se tocou depois que perdeu tudo, depois que estava querendo comer e se não comeu, né? As bolotas dos porcos. E ele descobriu: opa, parei na casa do meu pai. O empregado simples tem
uma comida decente, tem cama. O pecado faz isso conosco, nos tira de uma condição de vida normal para uma condição de vida terrível. Quando Jesus toca a nossa vida, Ele não apenas nos limpa do pecado, mas também nos devolve a dignidade e restaura, né, a honra que perdemos. Restaura a honra que perdemos. Jesus restaura a tua dignidade e a honra que pelo pecado nós perdemos. Deixe que o toque de Jesus restaure a sua identidade. Você é precioso para Ele. Para Jesus você tem um valor inestimável. Como a moeda perdida que, ao ser encontrada, recuperou seu valor. Imagina, é como se tivesse perdido e aquela moeda foi achada, né? Você está perdido com o seu pecado, mas foi achado e tem um grande valor diante de Deus. Lucas 15, 8 a 10. O toque de Jesus não apenas cura, mas restaura a nossa identidade. O toque de Jesus confirma a vontade de Deus. Jesus disse: quero, fica limpo. A vontade de Deus é sempre nos purificar e nos restaurar. Por isso, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, 2:4. Todos se salvem, né? Ele não apenas pode, mas quer nos purificar. Creia que a vontade de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. Lembra lá do Romanos, A boa, perfeita e preciosa vontade de Deus, é preciosa para nós. Assim como o pai do filho pródigo queria que ele voltasse para casa e desejava que ele se aproximasse dele. Estava esperando dia a dia na porta a vinda do filho que estava perdido. Este meu filho estava perdido e foi achado. Eu quero de Jesus é mais forte do que qualquer não posso humano. Olha só, vou repetir. O quero de Jesus. Senhor, tu podes me purificar? Sim, eu quero. O quero de Jesus é mais forte do que eu posso humano. Não posso humano. Não posso. Jesus pode. A obediência do leproso cura. Verso 4, para encerrarmos, Eu tenho até meio-dia. Ele deu ok ali, até meio-dia. Não, estou brincando. A obediência do leproso cura. A obediência do leproso levou à cura. A verdadeira cura a ser completada foi pela obediência. E o testemunho que Jesus fez, principalmente em nossas vidas, quando nós obedecemos, quando nós nos voltamos para Cristo e colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas, Deus nos dá a completa cura. A obediência à ordem de Jesus. Jesus ordenou ao leproso que não contasse a ninguém, mas que fosse diretamente ao sacerdote. Era a regra lá de Levítico. Quando tu te sentia curado, tu era para ir se apresentar ao sacerdote para ele conferir se tua lepra tinha sido curada. E era a obrigação dele. A obediência a Jesus é a evidência de uma vida transformada e purificada. Muitos se dizem convertidos, mas não querem obedecer a Jesus. Muitos se dizem convertidos, mas não querem seguir o caminho de Jesus. Questione esses irmãos que, infelizmente, vivem uma vida longe da obediência do Senhor.
A obediência a Jesus é uma evidência de uma vida transformada e purificada. Devemos seguir seus mandamentos com alegria e gratidão. Ao obedecer a Jesus, aquilo que Ele nos ordena, a sua vida vai ser totalmente transformada. Seus hábitos mudarão. Sua casa se tornar limpa. Opa! Lembra como você era incrédulo? O que você mais adorava? O que você tinha em casa? Tem gente que gosta do rock, né? Bota aqueles... Não tem nada contra o rock, mas não tem nada a ver com Deus, né? Obedece às bandas do rock, não tem nada a ver, né? Aí enche a casa daquelas letras malignas. Quando a gente se converte, a gente coloca os hinos do Senhor. Hoje pela manhã nós vimos aqui a irmã colocando aqueles hinos em inglês, né? Claro, quem tem que aprender inglês para evangelizar o mundo. Mas aí a gente começa a louvar a Deus, porque a gente tem alegria e prazer naquilo que Ele fez por mim, nos purificando. A obediência a Jesus nos leva a ser uma vida transformada. Obedeça a que Jesus tem ordenado em sua vida. A obediência é o caminho da bênção. Lembra lá, Números 28, se eu não me engano, o Êxodo 28. Bênção e maldição. Se você obedecer, não precisa fazer nada. A bênção vai te alcançar. Mas se você desobedecer, vai atrair sobre você um monte de maldição. O povo podia escolher. O que você prefere? Escolhe a bênção, obediência ou a maldição? O que tu escolhe? A apresentação do sacerdote. A apresentação do sacerdote era um testemunho público da cura. O leproso precisava ser reintegrado à comunidade, e principalmente da comunidade da igreja, principalmente. O homem que foi curado por Jesus saiu proclamando o que Jesus tinha feito por ele. Uma vida transformada é o maior testemunho do poder de Jesus. Jesus respeitou a lei de Moisés ao orientar o leproso para ir e se apresentar ao sacerdote. A verdadeira fé não anula a obediência à palavra de Deus, mas a cumpre. A graça do Senhor Jesus nos capacita a viver com conformidade com a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus na sua vida? Uma pergunta, né? Viva de acordo com a palavra de Deus. A verdadeira fé se manifesta na obediência e na santificação. Deus quer que você trilhe o caminho da santificação. E para isso você precisa ter a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele te conduz a um caminho de santificação. A graça de Jesus nos leva a cumprir a vontade de Deus. A cura do leproso nos mostra que Jesus tem poder e está disposto a nos purificar. Sua fé foi recompensada, porque ele reconheceu a sua condição e se aproximou de Jesus com coragem e confessou o seu poder. Jesus, pode me purificar? Sim, diz o Senhor. Fica limpo. E na mesma hora, o leproso ficou limpo. Que Deus nos abençoe. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, que vocês possam ser edificados e levar no coração essa palavra. Que Deus os abençoe.